Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, aonde vocês estiverem, que esteja tudo bem, né? Realizando cada um os seus objetivos. Né? A dica de plantio está iniciando com a criação de ovos de codorna, né? Não só para obtenção de ovos, mas também para a utilização das matérias orgânicas. Vou mostrar para vocês lá o processo que eu estou fazendo, né? Observe que a colheita está sendo boa, né? A limpeza eu faço aqui de 2 em 2 dias, tanto na parte de baixo, que eu tenho duas codornas soltas, né, que elas entraram em reabilitação devido ao problema de ovoduto, e a outra teve um problema na pata, então eu deixei elas soltas, né, elas ficam andando aqui normalmente, né, e elas sujam um pouquinho a parte do plástico que eu coloquei no piso, né, para poder não sujar tanto, porque as codornas têm a habilidade de sujar muito, né? Então tem que estar sempre atento com a limpeza, com a alimentação, água fresca, né? Para obtenção de ovos, né? Agora o problema maior é o que fazer com as fezes. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Dicas de plantios, Juraci Pereira. Se você ainda não se inscreveu, dá o joinha, compartilhe, ajuda o canal a crescer, né? Cada conhecimento que eu vou obtendo, eu vou passando para vocês. Um abraço a todos, até mais. Vamos lá, eu vou dar uma pausinha, vou lá mostrar para vocês lá a matéria orgânica que eu tiro daqui, que é armazenada. Então, estou aqui no local onde eu armazeno a matéria orgânica. Eu armazeno elas em saquinhos assim também, semelhante às outras matérias orgânicas de outros animais, de outras espécies, né, como o do coelho e de tantos outros, né. Se a pessoa tiver também esterco de bovino, fazer também assim, soltar ele e guardar para evitar de contato de moscas, né. Já no caso da codorna, quando a gente colhe, a gente tem que fazer a colheita no período da tarde ou à noite, porque se fizer durante o período da manhã, vai atrair muitas moscas. Aí essa matéria orgânica não vai sair tão boa, né? O ideal é que ela saia uma matéria orgânica sem ovos, né? De moscas, né? Porque daí não vai haver tanta proliferação de fungos, né? A matéria orgânica produz muitas bactérias, né? E essas bactérias são essenciais para as plantas, né? E quando elas são acrescentadas em parte em volta das plantas, elas vão liberar quantidades imensas de nitrogênio, né? E o nitrogênio, né, é muito bom para o crescimento das plantas, né? Aqui eu coloco aqui uma terra, essa terra aqui é uma terra comum, olha, terra de beira de estrada, ela tem alguns caroços aí, nem foi peneirado nada. Aqui eu tenho um saquinho já armazenado, descansado, curtido, né? Vou cortar daqui a pouco para vocês verem, né? Um abraço a todos, muito agradecido de vocês estarem assistindo meu vídeo até aqui. Fico feliz com a sua presença. Compartilhe, se inscrevam e dá um joinha. Cada conhecimento que eu obtiver, que a dica de plantio obtiver, ela passa para vocês com toda tranquilidade e exatidão. Conhecimento é assim. Nós não podemos armazenar tudo para a gente, temos que transferir para as outras pessoas, porque não somos eternos, né? Então, o conhecimento é importante. Nos meus vídeos, eu nunca utilizo o IA, não utilizo nada desses outros artifícios para enganar as pessoas, porque durante os vídeos de inteligência artificial sempre deixa qualquer coisinha a desejar. Então, se houver alguma falha da minha parte, vocês verão que não é inteligência artificial, é tudo natural. Aqui eu guardo aqui elas aqui, olha, elas estão armazenadas, né? Estão já bem firmes. Essa aqui está bem seca já também, olha, né? E essas outras aqui são recentes, olha, tem bastante umidade ainda. Essa aqui está quase no ponto. Essa aqui tem bastante umidade ainda, observe como é que é. Então, olha, ela é rica em potássio, rica em muitos nutrientes, hein? Olha, fósforo, magnésio, é muito importante para a planta, hein? E depois dela pronta, eu vou acrescentar ainda um pouquinho, né,
de quando eu concluir, depois que ela passar na peneira, que eu já estou passando na peneira lá, vou mostrar para vocês, eu vou acrescentar a farinha de casca de ovo de codorna, porque ela é rica em uma infinidade de minerais. Então, para a planta é essencial. E se o solo for muito ruim, não existe solo ruim. Basta você engendrar um composto, uma matéria orgânica, capins picados, secos, sempre o solo se tornará bom. Não existe solo ruim. O solo que é ruim é aquele solo pedregoso, onde só existe pedra, né? Mas onde há qualquer tipo de solo, de terra, a terra é apropriada. Basta a gente preparar ela com tranquilidade, exatidão, pondo alguns compostos, né? Tem que ser naturais, porque químicos não vai obter um fruto de boa qualidade, né? Eu vou mostrar para vocês lá, vou ver se o sol não atrapalha tanto, né? Aqui já está peneirado, né? Ela terra boa. Eu tenho aqui uma peneira aqui que eu mostrei aqui, que eu falei, né? E então aqui os grumelos, e depois eles vão ser picados novamente e colocados lá junto para poder misturar novamente, né? Com esses compostos aqui, né? Obrigado a todos. Compartilhe meus vídeos, dá um joinha. Vou dar uma pausinha para mim poder cortar aqui, porque eu tô sozinho, tá bom? Me perdoe por isso. Mas estamos juntos, viu? Muito agradecido por tudo. Um ótimo dia, uma ótima noite. Um abraço forte para você e toda a sua família. Que as coisas boas sempre venham fluir, sempre, sempre, sempre. Olha, fui rapidinho com o estilete, né? Observe como é que ela está, bem curtida, olha. Olha. Ela foi acrescentada com um pouco de terra também, antes de curtir, colocar para curtir, né? Devido a isso, ela está magnífica, muito boa mesmo, hein? Muito boa mesmo, hein? Olha, dá até para mim acrescentar mais um, né? Esse aqui, olha, é o ideal também. Olha, olha que estava ali, olha que estava ali. Olha ali. Uma lagartixa estava escondida dentro do saco, hein? Tirando proveito de alguns micro-organismos. É muito bom a pessoa armazenar elas em sacos plásticos para evitar o contato de moscas, viu? Porque os ovos da mosca não é muito bom a pessoa ter na terra, né? Aqui depois eu vou misturar bem direitinho, né? E cobrir ela, né? Cobrir ela junto com o outro plástico. E com a peneira também, porque ela pode ainda acontecer de exalar algum gás, né? Que quando ela está curtindo, ela exala um gás. Olha, observe que a terra de baixo está bem diferente, olha. A terra de cima aqui, olha como é que ela está. Ela está bem composta, né? Um abraço a todos. Obrigado por você estar acompanhando meus vídeos. Se inscrevam, dá um joinha. Combata a desertificação. Não existe a pessoa só deixa o terreno ficar deserto só se não procurar o conhecimento, né? Observe que um ou outro passa algum conhecimento, procure apregoar e ver se dá certo. Deu certo, beleza, passe o conhecimento para frente, compartilhe, isso é muito bom, né? É porque quando compartilhamos nossos conhecimentos, não somos egoístas, né? Porque não somos eternos. Então é muito importante a pessoa compartilhar os conhecimentos. Os conhecimentos são dons que a gente adquire durante a vida, né? Então por esse motivo não podemos ser egoístas, né? Porque se a pessoa for egoísta, nada dá certo.
para tudo dar certo, para tudo dar certo, é necessário que as pessoas partilhem o que obtém durante a vida, porque conhecimento nunca pode se perder. Conhecimento é um galardão que poucos adquirem. Um abraço a todos. Dicas de plantios, Juraci Pereira. Eu vou terminar meu vídeo lá mostrando para vocês a minha criação de codorna, né? Esses dias atrás houve um problema com a quantidade imensa, um calor, olha, um calor que estava demais da conta, hein? Teve uma codorna que, mesmo com todo o trato que eu dei e dou durante o dia, não deixando faltar, troco água 3 vezes ao dia, alimentação acompanho sempre, né? Mesmo assim ela teve problema de insolação. Vou mostrar para vocês lá, ver. Um momentinho, vamos lá. Então, olha, à medida que eu vou também adquirindo conhecimento, eu vou passando para os outros, né? Eu não sabia tanta coisa sobre codorna, né? E à medida que eu fui observando tudo que há, né, na produção das aves, a gente vai passando a conhecer até o sistema, né, interno das aves, porque é muito importante, né? As aves não possuem pulmões, então temos que estar atentos. Se o calor está intenso, que tenha uma boa ventilação. Aqui eu acho que eu não estava aqui na hora, daí quando eu vi pela manhã ela não estava muito boa, eu tirei, procurei dar o melhor tratamento, mas não teve jeito, eu perdi mesmo, né? Agora eu tenho duas ali, olha, essas duas ali são as duas que tiveram, uma teve problema de ovo duto, aquela ali, ó, e aquela outra ali, ela teve problema com a pata. Aí depois eu ajeitei ela para ela reabilitar. Ela tá, mas ela não aceita mais nem gaiola, porque ela gosta por demais ficar livre. Então, o ideal quando a pessoa tem criação de codorna é procurar obter conhecimentos e fazer viver o grande, porque o bom habitat para as aves é importante. Essa aqui, ela é mansinha, mansinha, mansinha. Eu estou perto dela e ela nem se incomoda, né? Enquanto as outras, se eu soltar aqui, né? Então, é importante a pessoa obter conhecimento naquilo que vai fazer. Tudo, em tudo que a pessoa for fazer, procure aprimorar cada vez mais, porque aquilo que é apregoado com amor, a tendência é dar certo. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Dicas de plantio, com conhecimento também em cultura, está passando as dicas para você. Deus abençoe sempre. Até a próxima.